Atos 16. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Atos 16, 1 ao 3. Texto em grego. Paulo, o apóstolo Shaul HaShaliach, em hebraico, era um rabino. A prova que podemos dar sobre isso é o fato de que, na execução de Estevão, ele estava presente e que ele foi discípulo do rabino Gamaliel. Abre aspas, e expulsando-o da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Fecha aspas. Atos 7, 58. Abre aspas, quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso do poderoso, como todos vós hoje sois. Fecha aspas, Atos 22, 3. Paulo, Paulus em grego, Shaul em hebraico, foi um rabino do grupo dos fariseus, um dos grupos mais zelosos da Torá, escrita e oral, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Filipenses 3:5. Paulo, como um rabino, sabia que, embora os censos familiares em Israel fossem feitos pelas famílias dos pais e as genealogias do Tanar sempre mencionassem a figura masculina, segundo a Halahá, era a mãe que transmitia o judaísmo a seus descendentes, ou seja, filho de ventre judeu é judeu. Não se sabe exatamente quando este costume começou entre os judeus, mas parece que este costume já era vigente na época do retorno do cativeiro babilônico. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso poderoso e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso poderoso, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso poderoso, e faça-se conforme a lei. Esdras 10, 2, 3. Conforme vimos no texto, o povo sabia que era contra a Torá que houvesse os casamentos mistos, mas durante o exílio casaram com mulheres estrangeiras. O jeito encontrado por Secanias para manter a pureza cerimonial de Israel foi despedir as mulheres estrangeiras e seus filhos, pois não eram judeus. Podemos não saber de fato quando este costume começou, apenas inferir, mas o motivo pelo qual ele surgiu é muito claro. Desde sempre, Israel é invadido por povos estrangeiros e, na maioria das vezes, o povo de Israel ficava em situação desfavorável em relação ao povo invasor. Assim, estupros e outras situações ruins eram comuns e cotidianas durante o domínio estrangeiro em Israel. Surge então a pergunta: se uma criança for filho de um estupro, onde a mulher é judia, qual o seu status perante a sociedade, judeu ou não judeu? Esta pergunta foi extremamente debatida pelos rabinos e chegaram à conclusão de que, embora as linhagens com fins legais sejam patrilineares, a determinação do status religioso da criança seria pela linhagem matrilinear, ou seja, não importa como nasceu a criança, ela não tem culpa de como foi gerada. Portanto, assim, toda criança que nasce em ventre judeu é judeu. No caso deste texto em questão, devemos examinar algumas coisas. Timóteo era filho de um pai grego. Isto não quer dizer que sua mãe fosse casada, simplesmente que as pessoas sabiam que seu pai era grego. Se não há referência a seu pai em nenhum dos textos que falam de sua família, é possível que ou tenha morrido ou nunca tenha sido um pai presente, pois a mãe de Timóteo foi estuprada. Se analisarmos este texto, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há,
a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, 2 Timóteo 1,5. Vemos que a mesma fé da avó de Timóteo, Lóide, e da mãe dele, Eunice, era a fé dele. Portanto, Timóteo era judeu, sua mãe judia e a mãe de sua mãe judia, mostrando a importância da linhagem matrilinear na transmissão do judaísmo. Outro motivo mostrado para a linhagem religiosa ser matrilinear é que as mulheres, por passarem mais tempo com seus filhos do que os homens, têm condição de ensinar a eles suas primeiras noções de religiosidade, que serão importantes em toda a sua futura vida. Há um trecho que faz parte do Shema Israel, a profissão de fé dos judeus, em que a Torá recomenda que este processo seja feito. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, 6, 7. Podemos ver que este processo educacional religioso recomendado no Shema foi realizado com Timóteo por sua mãe e sua avó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há no Mashiach Yahushua. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Portanto, ao analisar este texto, vemos que Timóteo tinha um grande conhecimento das Escrituras, entenda-se Tanar, pois eram as Escrituras tidas como divinamente inspiradas aos judeus. E era filho de mãe judia, portanto, faz todo sentido que o rabino Saulo tenha realizado a sua circuncisão. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios e a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Atos 21, 21. Texto grego. Chegou aos ouvidos do povo de Jerusalém que o rabino Saulo estava convencendo os judeus da diáspora a abandonar a Torá de Moisés, o que significava, entre outras coisas, abandonar a circuncisão de seus filhos. Vemos que isto não era verdade, pois o próprio Saulo realizou a circuncisão de Timóteo, quando soube que ele era judeu, conforme Atos 16, 1 ao 3. Circuncisão na Brit Hadashah. Conclusão. Após a análise detalhada de todas as vezes em que a palavra circuncisão aparece nos evangelhos e no livro de Atos, vimos que Yahshua e seus discípulos realizavam a circuncisão, pois eram judeus. Vimos também que os discípulos judeus de Yahshua eram orientados a guardar toda a Torá, mas não eram obrigados a guardar a chamada tradição dos anciãos. Assim, isso foi uma diferença crucial no que foi o judaísmo messiânico e do que é o judaísmo hoje, pois o judaísmo atual, conhecido como judaísmo rabínico, foi altamente baseado na interpretação de textos como o Talmud, que foi feito a partir da tradição dos anciãos. Depois de muita discussão, os discípulos de Yahshua decidiram que qualquer gentil que desejasse entrar em seu grupo religioso não necessitaria fazer uma conversão completa, como é entendida pela tradição dos anciãos. Portanto, os gentios que entrassem nesta nova concepção de religião não necessitariam fazer circuncisão. Seriam sempre gentios e, portanto, incircuncisos de carne. Atos 15. Quando a circuncisão, que para todos os efeitos é uma cirurgia, não foi mais conditio sine qua non para a entrada neste novo grupo religioso, o número de gentios que se convertia era imenso. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yahushua para perdão dos pecados e recebereis o dom da Ruach HaKodesh. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, 38 ao 41. Assim, em pouco tempo, o número de gentios dentro desta nova religião era muito maior do que o número total de judeus. Desta forma, o cristianismo começou a perder seu caráter judaico e se tornou cada vez mais gentil. Este cristianismo gentilizado posteriormente foi paganizado e adotado por conveniência em Roma
como religião oficial do Império. Surgiu assim a Igreja Católica, que significa universal, de todos, romana, e o resto está nos livros de história. A grande ironia é que esta mesma Igreja Católica, que dizia seguir os ensinamentos de Yahushua, o judeu, queimou os judeus nas fogueiras da Inquisição. Assim compreendemos que a ausência da circuncisão obrigatória para entrar no cristianismo foi um fator preponderante na formação do mundo como conhecemos hoje. Para entender a opinião do rabino Saulo, apóstolo Paulo, sobre a circuncisão, pode-se ler o anexo 1. Motivos para a realização da circuncisão. A circuncisão masculina é um dos procedimentos cirúrgicos mais antigos conhecidos, tradicionalmente realizado como uma marca de identidade cultural ou religiosa. Com a crescente melhora das técnicas anestésicas e cirúrgicas, além do amplo deslocamento populacional do último século, aliado à grande produção de conhecimento científico nas diversas áreas, levou este procedimento a se popularizar, a ponto de passar a ser feito em certas culturas onde tradicionalmente não era realizado. Nas culturas que tradicionalmente realizam este procedimento, o conhecimento científico muitas vezes leva à laicização da circuncisão, processo onde fatores como estética e saúde passam a predominar sobre a religião como motivo principal. Quais são os motivos que levam as pessoas a fazerem circuncisão no mundo atual? Judaísmo. Na religião judaica, como já detalhadamente estudado, a Brit Milá, a aliança da circuncisão dos meninos, ocorre no seu 8º dia de vida, a menos que não haja nenhuma condição médica que inviabilize, por exemplo, hemofilia ou outras doenças da crase sanguínea. É considerado um mandamento obrigatório extremamente importante dentro do judaísmo. Vimos que o motivo para a realização da circuncisão entre judeus é o pacto realizado entre o Todo-Poderoso e Abraham. De acordo com este pacto, relatado no primeiro livro da Torá, Bereshit 17:10, Gênesis 17:10, todos os filhos de Abraham deveriam ser circuncidados para entrar na aliança. Segundo a tradição, Abraham fez a circuncisão de seu filho Isaac, sendo assim é da obrigação dos pais realizar a circuncisão de seus próprios filhos. Como isso muitas vezes não é possível, hoje a cerimônia da circuncisão é realizada por um profissional devidamente treinado em circuncisão ritual, que seja temente ao Todo-Poderoso e versado na Torá, que é o Mohel, plural Mohelim. Historicamente, a circuncisão ritual consiste em 3 partes. Primeiro, a excisão da parte externa do prepúcio, milá. Segundo, corte do revestimento interno do prepúcio para facilitar o total descobrimento da glande, periá. Terceiro, a sucção do sangue a partir da ferida. Os 2 primeiros passos constituem o ato da circuncisão propriamente dito. A circuncisão masculina continua a ser um costume quase que universalmente praticado entre o povo judeu. Por exemplo, quase todos os meninos recém-nascidos judeus em Israel, 99% dos meninos judeus no Reino Unido e 98% dos meninos judeus nos Estados Unidos são circuncidados. Islamismo. O Islã é uma das grandes religiões monoteístas do mundo, junto ao judaísmo e cristianismo, e compartilha com estas a origem no Oriente Médio. Muçulmanos são o maior grupo religioso que pratica a circuncisão, o que explica o fato de que a maior parte dos circuncidados no mundo são muçulmanos. Como descendentes de Ismael e, consequentemente, parte do concerto abraâmico, os muçulmanos a praticam como parte importante de seu relacionamento com a divindade. A prática é chamada taherá, que quer dizer purificação. Não há menção específica a esta prática no Corão, e só é obrigatória em uma das 6 escolas de pensamento islâmico, a escola de Shafi'ite. As outras escolas consideram esta prática como uma tradição, sunnah, e a recomendam fortemente, embora não obrigue. É essencial para um homem ser circuncidado para poder legalmente fazer a Hajj, peregrinação para Meca, um dos 5 pilares da fé islâmica. O profeta Maomé instruiu seus seguidores a circuncidar seus meninos no 7º dia de vida,
Como na comunidade judaica, a criança normalmente recebe seu nome neste dia durante uma cerimônia festiva, onde comida e bebida é compartilhada com os amigos. As ações e recomendações do profeta Maomé são conhecidas por Sunnah, tradição. Esta representa a base e o local a partir do qual surgiu a lei religiosa. A maioria dos muçulmanos o considera como seu maior profeta. Portanto, não é de espantar que quase a totalidade dos muçulmanos opte pela circuncisão de seus filhos. Existem variações no tempo em que a técnica é realizada. A Sunnah recomenda que seja no 7º dia. Alguns a atrasam para a maioridade religiosa, 10 anos. Outros consideram que qualquer idade entre o nascimento e a puberdade é aceitável. No Paquistão, a prática comum é circuncidar os garotos nascidos no hospital alguns dias antes da alta, enquanto aqueles nascidos fora do hospital são circuncidados entre 3 e 7 anos. Na Turquia, meninos muçulmanos são circuncidados entre o 8º dia de vida e a puberdade. E na Indonésia, tipicamente, a circuncisão acontece entre os 5 e 18 anos. A vantagem da circuncisão precoce é a imediata identificação religiosa da criança com seu povo, levando assim à diminuição da assimilação e perda dos valores muçulmanos na criação. Circuncisão é considerado um dos 5 rituais muçulmanos de higiene pessoal, sendo os outros barbear os pelos pubianos regularmente, aparar o bigode, cortar as unhas, remover os pelos sob a axila. Com a disseminação global do Islã a partir do 7º século depois do Mashiach, a circuncisão masculina foi amplamente adotada entre povos que anteriormente não a realizavam. Em algumas regiões, a circuncisão masculina já era uma tradição cultural antes da chegada do Islã, por exemplo, entre o povo na África Ocidental e em Timor, no sudeste da Ásia. Em outras regiões, o Islã se tornou um dos principais determinantes da circuncisão. Por exemplo, no distrito Rakhine, Uganda, 99% dos muçulmanos são circuncidados em comparação com apenas 4% dos não muçulmanos. 100% dos muçulmanos são circuncidados no Reino Unido, no entanto, isso nem sempre é o caso, e na região de Mevanza, nas proximidades do noroeste da República Unida da Tanzânia, que não tem por costume étnico a circuncisão, esta não é universal entre os homens muçulmanos. Prevalência estimada é de 74% entre o grupo étnico Sukuma, sugerindo uma contínua influência da cultura não circuncidadora entre os muçulmanos neste cenário. Outras religiões. Excetuando-se o judaísmo e o islamismo, a religião tende a não ser o principal determinante da circuncisão masculina em muitas religiões, incluindo o hinduísmo e o budismo, que parecem ter uma postura neutra em relação a este procedimento. Os cristãos coptas no Egito e os cristãos ortodoxos etíopes praticam 2 das mais antigas formas sobreviventes do cristianismo e mantém muitas das características do cristianismo primitivo, incluindo a circuncisão masculina. Por exemplo, 97% dos homens ortodoxos na Etiópia são circuncidados. A circuncisão não é prescrita nas formas de cristianismo derivadas da Igreja Católica Romana, baseando-se em textos como: no Mashiach, nem a circuncisão nem a incircuncisão valem nada, Gálatas 5:6. Utilizando-se da ideia de afastar-se de qualquer crença judaica, o Papa Eugênio IV emitiu uma bula papal em 1442 durante o Concílio Ecumênico de Florença, afirmando que circuncisão masculina era desnecessária e que constituía um pecado mortal. Portanto, abre aspas, portanto, ordeno estritamente a todos os que por glória usam o nome de cristão, não pratiquem a circuncisão antes ou depois do batismo, pois se o fizerem ou colocarem sua esperança nisto, esta não pode ser observada sem a perda da salvação eterna. Fecha aspas. Na África subsaariana não existe um consenso sobre a compatibilidade da circuncisão masculina com as crenças cristãs. Algumas igrejas cristãs na África do Sul se opõem à prática, vendo-a como um ritual pagão, enquanto outras, incluindo a igreja Somia, no Quênia, exigem a circuncisão para a entrada de alguém em seu rol de membros.
Cristãos na Zâmbia e em Malawi mencionam crenças semelhantes. Os cristãos deveriam praticar a circuncisão, pois Yahushua foi circuncidado e a Bíblia ensina a prática. Em alguns países do oeste africano, a prevalência de circuncisão tende a ser menor entre os da religião tradicional do que entre os cristãos, 60% versus 93% em Burkina Faso, 68% versus 95% em Gana. Embora a religião e a etnia possam ser estreitamente correlacionadas, a religião pode ser um forte determinante dentro de um grupo étnico. Por exemplo, entre os Molé Dagbani de Gana, 97% dos muçulmanos são circuncidados, 78% dos cristãos, 43% das pessoas com a religião tradicional e 52% das pessoas sem religião. Nos Camarões, a circuncisão é quase universal entre todas as religiões, exceto entre os animistas, prevalência de 79%, entre os quais há um grupo étnico particular, o Mebon, que tende a não fazer circuncisão, 40%, comparado com uma prevalência de circuncisão de 89% entre os animistas não Mebon. Etnicidade. A circuncisão é praticada por razões não religiosas há milhares de anos, tanto na África subsaariana quanto em muitos outros grupos étnicos, incluindo os aborígenes australianos, os astecas e os maias, os habitantes das Filipinas e Indonésia Oriental e de várias ilhas do Pacífico, incluindo Fiji e Polinésia. A prevalência da realização da circuncisão dentro de um país pode variar bastante por etnia. É estimado que 84% dos quenianos são circuncidados. A percentagem é bastante inferior entre os Luo e os grupos étnicos Turkana, 17% e 40% respectivamente. A circuncisão masculina não é praticada entre os Jopadola, a Role e outros grupos de língua Luo em Uganda e no sul do Sudão, de onde os Luo migraram. Na maioria das culturas, a circuncisão é parte integrante de um rito de passagem para a idade adulta. Originalmente pode ter sido um teste de bravura e resistência. A circuncisão é um fator que iguala as pessoas nestas sociedades, pois o procedimento está associado a fatores como a masculinidade, a coesão social com meninos da mesma idade que se tornam circuncidados na mesma época, autoidentidade e espiritualidade. Circuncisão e passagem para a idade adulta não são universalmente associadas. Por exemplo, alguns grupos étnicos, tais como os Yoruba e Ibo da Nigéria, a circuncisão ocorre na infância. Arnold van Gennep, em sua obra Os Ritos de Passagem, descreve vários ritos de iniciação que estão presentes em muitos rituais de circuncisão. Os ritos de passagem podem ser considerados um processo de 3 fases. Na primeira, o indivíduo é separado da sociedade comum. A isso se segue um período durante o qual o neófito submete-se à transformação e, então, o processo conclui-se com a reintegração do indivíduo previamente afastado na mesma sociedade da qual ele saiu. Mas agora ele é um indivíduo diferente, pois exerce um novo papel social. A explicação psicológica para esse processo é que a ambiguidade nos papéis sociais cria uma tensão no indivíduo e na sociedade, e, portanto, uma reclassificação simbólica faz-se necessária quando o indivíduo entra na fase de transição entre a infância e a maturidade. Muitos rituais atribuem significado específico à circuncisão para justificar a sua finalidade dentro deste contexto. Assim é com os Dogon e Dovaiô da África Ocidental e os Xhosa da África do Sul, que veem o prepúcio como elemento feminino do pênis. A passagem de um indivíduo por certos testes, um deles sendo a circuncisão, faz de uma criança um ser de possível ambiguidade sexual e social. Um homem ser com papel social e sexual definido. Etnia. Etnia é um dos principais determinantes da circuncisão em todo o mundo. Em grupos étnicos do estado de Bendel, no sul da Nigéria, 43% dos homens afirmaram que sua motivação para a circuncisão era manter a tradição social. Em locais onde a circuncisão é a norma, normalmente há discriminação contra os homens não circuncidados. Em algumas culturas, como os Yao, em Malawi, os Lunda e Luvali, na Zâmbia, ou os Bagizu, em Uganda, é inaceitável não fazer circuncisão, tanto que a circuncisão muitas vezes é realizada nos meninos mais velhos, mesmo contra a vontade.
Na África do Sul, entre os Xhosa, homens que não foram circuncidados sofrem represálias da população, como, por exemplo, perseguição e espancamento. Esta discriminação chega a se estender para grupos étnicos inteiros, como os Luo no Quênia, que tradicionalmente não praticam a circuncisão e relatam que muitas vezes são discriminados por outros quenianos por este motivo.